Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Senhores Secretários Regionais, Senhor Reitor, meu General Comandante da Zona Militar da Madeira, Senhor Presidente da Delegação da Ordem dos Economistas da Região Autónoma, ilustres convidados, demais entidades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Eu hoje não vou falar da rentabilidade, mas vou falar da mobilidade para a Madeira, que está diretamente ligada à rentabilidade. E acho que é importante, nestas ocasiões, nós falarmos objetivamente, falarmos de forma clara, e não termos medo de desafiar os cânones do politicamente correto. Nós estamos a chegar a um ponto em que as pessoas começam a ter receio de dizer as coisas. Nós estamos a viver um período de um novo puritanismo, onde o politicamente correto começa a condicionar a forma de nós dizermos as coisas e descrevermos aquilo que entendemos. E acho que é fundamental nós termos a capacidade de denunciar os logros, as mentiras, que muitas vezes passam por verdades. Havia uma frase marxista que eu nunca apliquei, que era o princípio da estereotipia. Os teóricos marxistas utilizavam, o Lenin, que era um homem da ação prática, utilizava o princípio da estereotipia, que era repetir as mesmas mentiras e praticar um conjunto de atos até passar por verdade na cabeça das massas. E nós temos que combater isso. Vem este a propósito da questão recorrente da TAP. E qual o papel da TAP hoje no contexto das ligações às regiões autónomas e designadamente à Madeira? E estamos aqui a falar de algo que é concreto, que é objetivo. Eu no outro dia estava no Porto Santo, encontrei um amigo de Guimarães que me disse: olha lá, Miguel, os meus amigos não puderam ver este ano que o preço para o Porto Santo era 600 euros. Sim, objetivamente. Tenho imensos amigos no continente, não conseguem ver passar férias à Madeira, porque os preços praticados pela TAP são, de facto, como eu disse e repito, pornográficos. E no outro dia, no dia 2 de outubro, veio aqui à Madeira o presidente do Conselho Executivo da companhia. No dia 2 de outubro veio aqui prestar depoimento à Assembleia Legislativa da Madeira para ser confrontado diretamente pelos representantes dos madeirenses e dos porto-santenses acerca do papel que a TAP tem ou deve ter no contexto da continuidade territorial e nas ligações às regiões autónomas. E o que estava em equação era saber, em primeiro lugar, qual o papel do Estado na TAP. Ou seja, se o Estado readquirir 50% da capital da companhia, para que é que o fez? Primeira questão. Segundo, quais são os objetivos estratégicos nas ligações entre o território nacional e outra parte do território nacional, que são as regiões autónomas relativamente a esta companhia, que tem, neste momento, uma maioria de capital do Estado. Segundo, o Presidente do Conselho Executivo, e é importante nós ouvirmos o que ele disse lá na Assembleia, que ele disse de uma forma taxativa que a região autónoma da Madeira é parte integrante do território, parte integrante do território nacional, é igual a qualquer outro destino regular da TAP, europeu ou internacional. Ou seja, o destino Madeira é
no contexto atual da companhia, onde o Estado tem 50% do capital, está apenas orientado para uma estratégia puramente comercial e centrada no lucro. Foi isso que ele disse. Segundo lugar, foi perguntado se a TAP tinha ou não, no contexto da reversão do capital e da aquisição dos 50%, foi perguntado ao senhor António Aldo se a TAP tinha alguma obrigação ou qualquer responsabilidade de acautelar o interesse público, resultante do princípio da continuidade territorial, relativamente às regiões autónomas. Isto no pressuposto de que o Estado readquiriu 50% do capital da companhia. Ele disse, por outro lado, que a TAP é uma empresa privada, foi o que ele disse lá, e que se gera apenas pela atividade lucrativa. Mas ele ainda foi mais longe neste depoimento. Ele disse que até à data, e eu acredito nisso, que não recebeu qualquer orientação estratégica do Estado português, do Ministro da Tutela, do Primeiro-Ministro ou do Estado relativamente às opções que a companhia deve assumir relativamente às regiões autónomas. E nós estamos a falar aqui de uma companhia que de janeiro cancelou por razões operacionais, ou seja, por razões que não têm nada a ver com coisa nenhuma, mais de 80 voos para a Madeira e que pratica preços avultadíssimos e não módicos, como ele disse. Perante esta posição assumida pelo Presidente do Conselho Executivo da TAP, importa lembrar, porque hoje pratica-se o esquecimento e a dissipação das evidências nesta sociedade. Convém lembrar que os argumentos, ou quais foram os argumentos políticos do Estado, do atual Governo da República, quando recomprou 50% do capital da companhia. E o que é que disse na altura o Governo? E o que é que disse o Primeiro-Ministro na Assembleia da República? E a verdade é que em dezembro de 2015, o senhor Primeiro-Ministro disse na Assembleia da República, está lá nos diários da Assembleia, não fui eu que disse o seguinte: o Estado deve manter a maioria do capital da TAP, porque não é só uma companhia de aviação. É a garantia da independência nacional, da ligação do nosso território descontínuo e das comunidades imigrantes e para a afirmação da plataforma atlântica de Portugal. Foi isso que ele disse. E este argumento foi utilizado na Assembleia da República em dezembro de 2015, foi reforçado e utilizado pelo atual Governo da República, a quando se pronunciou a propósito do relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização e recompra da TAP, onde o Governo da República, este Governo, argumentou na página 34 o seguinte: estamos a tratar, foi o Governo que escreveu, não fui eu, nem fui aqueles que gritam, como eles agora têm medo porque a gente grita, os que gritam com Lisboa. O Governo da República escreveu no relatório para o Tribunal de Contas: estamos a tratar de obrigações de serviço público, de obrigações decorrentes do princípio constitucional da continuidade territorial, quando falamos das ligações às regiões autónomas, ou da promoção da economia nacional e do turismo com a preservação do hub nacional. E acrescentou o Governo da República ainda, mas literalmente, e aqui tem estas palavras fantásticas: estes, escreve, são desideratos nacionais que só agora estão efetivamente garantidos com a operação de reconfiguração da posição acionista do Estado na TAP, promovida pelo 21º Governo de forma perene e que visam a persecução do interesse público. Perante isto, o que é necessário esclarecer, e é necessário, Vossas Excelências, também terem a noção, é que está certo, perante os factos da reversão
e da recompra do Estado, as declarações do Presidente do Conselho Executivo da TAP, que disse literalmente na Assembleia Legislativa que a TAP não estava sujeita às obrigações constitucionais da continuidade territorial, mesmo depois da reversão e da recompra dos 50% do capital da companhia por parte do Estado? Estão corretas as declarações do Presidente do Conselho Executivo da TAP, quando diz que não está sujeito aos princípios da prossecução do interesse público nas ligações às regiões autónomas, mesmo depois da recompra dos 50% do capital da companhia por parte do Estado? Estão corretas ou estão erradas as posições do Presidente Executivo quando diz que a única estratégia da TAP nas ligações aéreas com as regiões autónomas é apenas e tão somente o lucro, mesmo depois do Estado ter metido lá 50% do capital? É verdade ou não é verdade que o Presidente do Conselho Executivo da TAP, e tendo este Conselho Executivo com representantes do Estado lá, nomeados pelo Governo, que este Conselho Executivo nunca recebeu instruções ou qualquer orientação estratégica do Estado para assegurar o princípio da continuidade territorial com as regiões autónomas e salvaguardar o interesse público, nem que seja através de preços comportáveis com aquilo que são os valores razoáveis que os residentes na região devem pagar? Ou então estamos aqui perante mais uma estratégia, que é isto que parece ser, de refinanciamento encapotado da companhia aérea por parte do Estado à custa das ligações às regiões autónomas. Eu estou a dizer isto porque a companhia arrecadou 21 milhões de euros de lucro nas ligações à Madeira. E o que me aflige é que andamos aqui a discutir, o Sr. Presidente do Conselho Executivo, quando devemos discutir e exigir ao Estado que cumpra o seu papel e que assegure as suas opções estratégicas de continuidade territorial, de coesão social e de mobilidade com as regiões autónomas, fruto de uma opção política que fez de recompra do capital social da TAP e na circunstância de ser, de facto, o acionista maioritário na companhia. Portanto, eu acho que é importante, minhas senhoras e meus senhores, deixarem de brincar com a inteligência dos madeirenses e dos porto-santenses. E, sobretudo, de deixarem de gozar com aqueles que apenas exigem uma mobilidade dentro do território nacional de forma acessível e razoável. Era isso que vos queria dizer. Muito obrigado pela vossa atenção e, obviamente, neste aspecto como noutros, a luta continua. Obrigado.